Salve, Dev! Hoje quem vos fala é o mesmo, né? O Daniel, do canal Daniel S. Figueiredo. Não, Daniel Dev Figueiredo. Daniel S. Figueiredo é o meu nome. Se você não sabia, é um trocadilho ali com Dev e S. Enfim, vamos lá. No vídeo de hoje eu gostaria de apresentar para vocês coisas que aparentemente só acontecem comigo. E vamos lá, do que se trata, né? Basicamente, o que eu tô querendo dizer aqui a vocês. Todo mundo conhece este teclado numérico aqui, ó. E esse teclado numérico aqui, ele tem um funcionamento peculiar, né? Que basicamente você vai clicando algumas vezes em determinado botão. E o intervalo que você clica, né, nesse botão, ele vai te retornar uma letra, né? Levando isso em consideração e a astúcia, né, dos criadores de teste por aí, chegou para mim aqui a necessidade de criar um sistema. Que sistema é esse, Daniel? Esse sistema aqui, ó, basicamente um sistema que entre um telefone como parâmetro, um telefone que pode ser um número qualquer, né? E vai ter um array de palavras ali, como se fosse basicamente um método, né? Um método final ali que vai ser esse aqui, ó. Telefone e as palavras, né? E o retorno aqui são as palavras encontradas. Então, se nesse telefone tiver a palavra paz ou a palavra risadinha, eu devolvo aqui, ó. Paz, vírgula, risadinha. Aí aqui a gente teria o nosso retorno, né? E nada muito complicado, né? Porém, você que trabalha com tecnologia e faz testes com uma certa frequência, você deve saber que existem algumas pegadinhas, né? E eu vou te contar o que aconteceu aqui comigo, né? Eu fiz esse sistema aqui e tal. Não deu muito certo, não muito bom. Por quê? Porque eu estourei o tempo, né? E por que eu estourei o tempo? Porque eu inventei muita moda. Eu não deveria ter orgulho disso, mas inventar moda às vezes pode te atrapalhar, né? Ai, meu amorzinho, mano, nem certo. Vamos lá. Eu vou pegar aqui pra vocês aqui o código que eu enviei pro pessoal de lá, né? Pra eles avaliarem o código que eu tive que desenvolver, como que eu desenvolvi e onde que eu parei, né? Eu tô usando essa plataforma aqui de TypeScript, eu vou contextualizar, né? É uma vaga para trabalhar usando C#, porém, se você trabalhar com C#, você vai trabalhar com um módulo com uma linguagem fortemente tipada, né? Levando em consideração que você está trabalhando com uma linguagem altamente tipada, você tem conceitos a seguir, né? E levando isso em consideração que você tem que fazer uma abstração concisa, né, do sistema e a partir dali você entregar uma solução, isso leva um certo tempo, né, para algumas pessoas, e no tempo de 30 minutos, infelizmente, eu não fui capaz de apresentar uma proposta convincente, né, e ágil, né? Infelizmente não foi o caso. Mas, eu tenho uma desculpa. Todo mundo tem quando perde alguma coisa, né? Mas enfim, o meu problema, eu acredito que o meu problema é que, já que era um teste de lógica no qual não importava muito a construção e a entrega, mas sim a linha de pensamento, né, que eu estivesse desenvolvendo, acabou que eu não fui convincente, né, no que eu estava de fato conseguindo, né? Tanto que a aplicadora, né, a aplicante, a applicator, não sei como que eu falo, a pessoa que aplica o teste, mas enfim, a pessoa responsável por ali a me avaliar, né, acabou achando que eu não tinha capacidade de fazer uma entrega, né, devido este método aqui. Porque, por mais que seja simples, né, a gente tem que levar em consideração que a pessoa me larga 3 linhas de definição e me entrega uma foto de um teclado, e eu tenho que transformar esse teclado em alguma coisa que faça sentido para programação orientada a objeto, que foi basicamente o que eu fiz. O que a gente tem aqui? A gente tem o objeto tecla. Por que o objeto tecla é importante? Porque a tecla é multivalorada, né? A gente tem aqui o número 1, o número 2, e o número 2, por exemplo, ele representa 3 letras, né? E na missão de transformar isso daqui em um texto que eu possa tá ali verificando se dá match com as palavras, é interessante que eu tenha pelo menos a representação da tecla, né? Então foi isso que eu fiz. Por quê? Porque o código a gente não escreve pro computador, a gente escreve pro
pro programador do futuro, né? A gente escreve pra uma pessoa que vai ler isso em um outro momento, né? Com um pouco mais de paciência. E se a gente estruturar isso direito, a gente tem aquela longevidade da manutenção, né? Então, foi basicamente os princípios que eu segui, né? E vamos lá, né? Basicamente eu tenho aqui um construtor tal, do objeto tecla, que vai ter o valor do número e vai ter uma lista de letras. Que você pode ver que depois que eu construí, isso aqui não existia, né? Então, realmente eu acabei não facilitei muito o trabalho da pessoa que aplica o teste. E por conta disso, acabou que tudo que tá comentado aqui não existia, né? Por causa que esse carinha aqui era a minha preocupação. O que esse carinha faz, né? O nome aqui é ToList Number Digitação. Que ele vai pegar o telefone e vai pegar a representação. Então, se você botou 77, a gente vai vir lá na tabelinha aqui, ó, 77, vamos ver. O 77 é igual ao quê, né? A letra Q. Então, eu queria fazer o quê? Entender a letra, ó, legal. O meu forzinho aqui, ele vai pegar, isso aqui é uma facilidade que a gente tem no TypeScript, né? Me deram a possibilidade de usar uma outra linguagem pela facilidade de eu poder desenvolver mais rápido, porque o tempo da pessoa que me avaliava estava muito contado, né? Tanto que foi o motivo da minha falta de êxito. Basicamente, eu tinha que pensar nisso, né? Percorrer todas as letras, né, do meu número de telefone. E percorrendo essas letras, eu vou ter um número. Qual o número que foi digitado, né? E a minha validação era a seguinte, né? Se eu pegar um número daqui e comparar com um número seguinte, né? Com o número que queria vir subsequente ali na string do número de telefone, esse número se repetiria mais de uma vez. Então, o que eu faço? Eu adiciono ali uma repetição a mais, né? Então, eu tenho 2 repetições. É um código relativamente fácil de se entender, né? Já que as variáveis têm que estar com o nome intuitivo e tal. Por mais que eu boto o nome do método em inglês e a regra de negócio esteja em português, né? Me disseram que isso fazia sentido e eu faço isso desde 1800. Enfim, desde 2008. Foi meu professor que me ensinou a fazer isso. Mas enfim. E aqui é o que rola, né? A gente pega o número pra cá, compara. Se ele repetir, se o seguinte se repetir, né? Ele adiciona mais uma repetição. E se ele não se repetir, quer dizer que, enfim, eu decidi qual número eu estou usando. Por causa que essa é a lógica do teclado, né? Você pega aqui, clicou 2 vezes, quer dizer que você quer a letra K, né? Ou você quer a letra O. Então, eu salvo o quê? O valor do número, que aqui vai ser um inteiro, né? Que vai ser o número do valor, se for um número 1 de 0 a 9, por mais que eu não tenha feito o 0, porque o 0 ele não representa, para minha regra de negócio, ele não fazia sentido, né? E aqui eu salvava o número de repetições dele. Pra quê, Daniel? Por causa que esse objeto aqui, ele facilmente, né, é transformado nisso daqui, que é aí o que eu ia vir a desenvolver. Eu fui interrompido no desenvolvimento deste método aqui, ó. Deste método aqui. Não, eu fui interrompido neste método aqui, que eu tava abstraindo tudo e pensando em objetos que eu poderia usar de uma maneira agradável, né? E basicamente eu fiz tudo isso aqui em 1 hora. 1 hora é bastante tempo para uma pessoa que precisa ali bater o olho rápido. Mas eu levei em consideração o máximo de coisas que eu poderia levar, né? Eu tenho aqui um método com uma única responsabilidade, por exemplo. O meu objeto tecla e todos os meus objetos, eles não são mutáveis, né? Você pode acrescentar coisas, mas se você arrancar coisa dele, você não arranca porque ele para de funcionar, né? Então ele é fechado para alterações, né? Mas ele é aberto a você incrementar coisas aqui. No dia que por exemplo, se eu precisasse trabalhar com um console no qual eu tivesse que adicionar, interpretar a pausa, né? Porque quando eu tenho que digitar várias vezes a mesma letra, por exemplo, aqui, ó, se eu precisar usar a tecla 6 para acessar o M e o N, eu teria que fazer esse método, né? Então, tipo, para poder interpretar esse intervalo, né?
Mas enfim, foram coisas que eu tive essa noção de fazer, né? Então, por mais que seja simples, é uma coisa que está bem estruturada, né? O número de telefone, eu mapeio ele para esse objeto aqui, que ele é de fácil compreensão, né? Que é o valor do dígito e o número de repetições que eu cliquei. E posteriormente eu transformo isso em uma string. E aí o método de desenvolver a string aqui também é bem fácil, né? Com a aplicadora do teste ainda disponível, né? Eu expliquei para ela, falei, não, que isso aqui ia virar isso aqui ia virar um teclado, né? Isso aqui é um teclado, né? Um teclado com uma lista de teclas e cada tecla tem um número e uma lista de letras, como é o teclado de lá, tá? Bem fiel, né? Por mais que falte uma coisinha ou outra ali, dependendo do seu nível de abstração, você consegue entender essa questão, né, que o teclado carrega. E com isso aqui pronto, eu consigo criar esse método. E esse método faz o quê? Ele pega e vai me devolver uma lista de número de digitação. Aí aqui, no nosso build string, né, que ele vai pegar um número de telefone e de fato transformar numa string, o trabalho dele é facílimo e fácil de entender. Que eu vou ter a lista lá, que é o valor da digitação, né? O valor da digitação da pessoa lá, que é um array. Eu percorro esse array, né? Sem macete do Lang, porque isso aqui de fato é um array, não estou usando uma string como array. Isso daqui, né? Eu dou um init teclado, que é o meu objeto com a representação do teclado. E aqui dentro eu faço um negócio bem legal, né? Aqui ele tem um objeto que são as teclas, né? Que vai ser o array. E dentro dele eu dou um find. Find no quê? Find no número do elemento, né? Que aqui deveria ter um número. Por exemplo, aqui, ó. Tecla. Por exemplo, troquei tecla aqui, botar um nome um pouco mais amigável. A tecla vai ter o valor dígito. E esse valor dígito... Cadê? Vai ter o valor... Ah, tá. Essa tecla aqui, o valor do número vai bater com o dígito. E dentro da lista de letras eu vou escolher a tecla repetição, que é o número de repetição que vai acessar o quê? O index da letra que eu selecionei, né? E aqui eu vou ter... Não preciso desse console login mais. Eu vou ter meu texto final, que vai ser representação da string, né? Do número de telefone. Então, depois disso, o trabalho é facílimo. E é isso que foi pedido que eu fizesse. Fizesse essas linhas aqui. Mas essas linhas só são pequenas aqui. E esse método, ele só faz isso porque ele tem métodos um pouco mais complexos, usando de uma abstração para poder facilitar o trabalho dele e dificilmente eu vou acabar mexendo com ele, né? Então, essa meio que foi a graça de ter feito desse jeito, né? E por mais que eu tenha demorado 30 minutos a mais, o que eu entreguei foi isso aqui, né? E a gente consegue testar, inclusive, aqui, ó. A gente tem ali papel, esperança, tem esse negócio enorme, e aqui dentro tem embaralhado as palavras, né? Você pode executar isso aqui depois, eu vou deixar ali o código pra gente ver, e aqui a gente consegue achar as palavras e tal. Se a gente apagar aqui e mexer aqui, ó, ele vai parar de achar, ó. Run. Parou de achar esperança, né? Porque eu baguncei ali os números de telefone que representam, né? Fica até um brinquedinho aqui, né? Pra você testar ali. Vou deixar isso aqui na descrição do vídeo. Aí você vai falar assim, putz, Daniel, você sabe que o negócio tem tempo porque você faz assim. Aí que chega o meu momento, tem coisas que só acontecem comigo. Se você ver aqui no meu GitHub, você vai ver que tem este projetinho aqui, né? Já tá feito em C# mesmo, tal. Foi solicitado e eu já fiz desse jeito. Aqui no Object Program tem um console application que faz todo esse trabalho aqui. E do que se trata, né? Um jogo de Joaquim Pô tem pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura, certo? Certo. Levando em consideração que se você tivesse que representar de uma maneira programática as ferramentas do pedra, papel e tesoura, o que você faria? Você faria provavelmente um enum, por causa que são só 3 opções. Então é acaba sendo meio óbvio, né? Quando você tem um sexo masculino e feminino, você não fica inventando moda, você só bota o feminino e o masculino, né? Se tiver mais gêneros, não te custa nada você criar um terceiro gênero e bota lá, pessoa
pessoa trans, eu não sei o quão grande é a lista, né? Talvez hoje em dia não vale a pena você usar enumerator para poder dizer o gênero, né? Mas existe coisas como os estados do nosso país, às vezes algumas pessoas, elas botam um enumerator para poder representar aquilo, né? Porque aquilo ali é estático, não precisa de uma tabela no banco, né? Aquilo acaba não sendo necessário. Então foi o que eu fiz. Então eu desenvolvi um enumerator, aí basicamente como que a gente faria, né? Num caso como esse. O código que eu tenho aqui ele já tá meio um pouquinho avançado. Eu não tenho certeza. Não, eu só subi ele na versão nova. Eu não vou conseguir nem retroceder um commit para poder mostrar para vocês. Mas é basicamente isso. Você pega um enum, aí você consegue fazer um enum, você joga no switch, e desse switch você verifica quem ganhou, né? Por causa que cada um só perde para um. Mas aí que vem a pegadinha do teste. Eu fiz isso rapidinho, né? Eu fiz de uma maneira meio porca, um pouquinho mais ligeira, o que era o que eu deveria ter feito nesse projeto que eu entreguei agora, mas não fiz, eu acabei inventando muita moda por ter apanhado, né, nesse projeto que eu tô falando agora, que é o do Joaquim Pô. E devido a essa infelicidade, eu aprendi. Falando, beleza, estão me contratando como programador sênior, eles estão esperando um nível de abstração um pouco mais avançado, que foi o caso do que eu fiz ali, e acabou que o tempo não deu, porque realmente o que eu estava fazendo não era algo fácil de entender. Eu nunca entendi ninguém programando. Eu já assisti muito programador bom assim. Se eu sentar do lado do cara, eu não entendo. Se eu ver o código pronto, provavelmente eu entendo, né? Não existe code review em live, né? Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Mas eu não sei, cada um usa a métrica que acredita que seja mais eficiente para poder avaliar o que acha necessário, né? Mas enfim, né? É basicamente isso. Então eu fiz usando o enumerator e depois falou assim, Daniel, eu não sei se assiste Big Bang Theory, Big Bang Theory, eu não lembro, não sei como é a pronúncia, mas tem um episódio lá que eles levam em consideração que o Joaquim Pô poderia, né, ter sim mais possibilidades de armas contra armaduras, né? Então poderia ter mais vencedores e perdedores, né? E pro cara que desenvolveu previamente com o menu para fazer rápido, já que tem gente assistindo, cara, é muita surpresa, né? Que a gente acaba tendo que ter. E talvez seja um requisito que as pessoas esperam nessas vagas, né? Que de fato eles não pagam pouco dinheiro e que de fato eles têm razão para ser eles têm faz sentido que eles estejam criteriosos, né? E basicamente isso, né? Então no mundo que você desenvolveu um sistema usando o enumerator, como que você troca um enumerator? Vamos lá. Você tem um enumerator. Se você tivesse mais 50 armas para cada uma perder por 2 ou por 3 armas adversárias, você usaria um switch? Ficaria um switch enorme, né? Você teria um arquivo de dezenas um arquivo relativamente bem grande, né? Ele seria exponencial de acordo com o número de possibilidades, né? E de bate pronto com a pessoa ali me entrevistando, eu acabei que eu dei uma travadinha, né? Acabou sendo que eu não me preparei para entregar algo complexo, eu fiz algo prático, né? Aquele ovo de solteiro ali de micro-ondas que você enrola no negócio. Se você não sabe, você pode fazer um ovo de micro-ondas, no qual você pega o seu ovo, da galinha, na verdade, você enrola em papel alumínio, você bota no micro-ondas por 1 minuto, aí ele sai cozido. Você pode fazer o ovo de solteiro, né? Ou o miojo de chuveiro. Também fica outra dica. Se você tiver um chuveiro bom e você tiver preguiça, né? Se for um pouco sedentário, você pode também pegar uma panelinha, botar o miojo. Você vai lá no seu chuveiro quente, bota no último. Se tiver no verão é melhor ainda. Aí você pega aquela água pelando e já faz o seu... E dá pra fazer café também. Mas enfim, são opções, né? Entreguei pro cara o miojo de chuveiro, né? Entreguei pro cara um negócio. E não era isso que eles estavam querendo, né? Eu tinha a prévia capacidade de fazer aquele desenvolvimento, mas se você não tem o know-how da empresa e você não sabe como você vai fazer, é um pouquinho de sorte, né? Você pode ter a skill de você trabalhar só daquele jeito e acabar que você consegue fazer aquele negócio de uma maneira muito natural, o que infelizmente não foi o meu caso.
Mas no final ficou assim, né? É um sisteminha que, para atender um propósito pífio, né? Ele é um pouquinho mais complexo aqui. Eu vou voltar aqui para minha tela. Tô aqui no cantinho de novo. Você consegue verificar que como que funciona aqui meus modelos nesse caso. Aqui eu vou ter alguns modelos que eu criei, basicamente, de novo, trabalhando sempre com modelos, né? Porque a primeiro momento eu tinha feito um enumerator, né? E aqui eu já trabalho com uma outra pegada, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho aqui um option, né? Essa option vai ser a pedra, o papel e tesoura. Isso aqui pode ter um monte de opções, né? Já que isso aqui eu tenho um valor só, eu não preciso incrementar muito isso aqui, né? E aqui eu tenho um jockey options, do qual eu fiz um choice, né? Que é por isso que eu deixei ele bem simples, né? É um choice e um list desse option, que é o do enumerator, com as opções que perdem, né? Então, ao invés de eu ter um enum, pegar esse enum e lançar ele direto fazendo um switch para poder verificar qual que ganha, né? Que seria uma maneira um pouco mais intuitiva, levando em consideração que só tem 3 opções. Aqui eu tô trabalhando com um list, no qual eu tô armazenando a possibilidade também de ter várias opções dele perder, né? Então, isso aqui acaba sendo um pouquinho mais bonitinho, né? E aqui eu faço aqui copy option, vai ter um name public. Eu tô encaixando as classes. Tá, esse daqui é um construtor que eu criei para poder selecionar o nome, selecionar cada opção e essa opção carregar consigo, né, as opções que acabam perdendo, né? Aí aqui, levando em consideração que jogam 2 pessoas, né, que é uma das premissas, vai ter o nome do jogador, para que a gente precisa saber que foi o vencedor. Vai ter o option, que vai ser o options, que é o conjunto da opção escolhida travada, né, pela escolha do meu enum option, e junto com o loser, né, com as opções que vão perder para esse cara. E aqui no finalzinho, que tá comendo aqui a tela, eu tenho eu tenho um construtor também dessa tela. É um construtor? Sim, o construtor do player, né? Que vai passar o nome e a opção escolhida. Aí o que fica mais fácil, né? Levando em consideração que só são dois players, né? Eu tenho aqui a possibilidade de ter inúmeras opções de vencedores e perdedores, né? E dentro dessas inúmeras, que isso aqui eu fiz com o enumerator, mas poderia ser uma lista vinda de um banco de dados, por exemplo. Eu teria a opção de fazer o quê? Eu pego aqui o player 1, né? No caso que eu instanciei aqui 2 players, né? Recebendo um player 1 e um player 2. Isso aqui é o final da classe, né? O goal é o meu método que de fato vai ser o jogar. Eu tenho um player 1, um player 2. O winner, que é o vencedor, acaba sendo nulo no começo, né? E levando em consideração que tem só 2 players, e talvez sejam mais uma falha, né? Que eu poderia também estar utilizando de uma estrutura na qual eu pudesse deixar escalável também a opção de players também, né? Que o Joaquim Poli acaba sendo jogado por várias pessoas, às vezes, né? Dependendo do contexto. Aqui ele vai pegar a opção que o player 1 jogou e verificar as opções que perdem para a opção dele, e eu vou bater com a opção, com a choice, com a escolha do player 2. Se a opção, que aqui, ó, a choice, se a escolha do player 2 for igual a uma opção que perdedora do loser, dos loser options do player 1, ele acaba sendo o vencedor. Se não, eu verifico isso aqui. Por que eu faço isso? Porque eu tenho que verificar se foi empate, né? Então aqui no 2 eu faço a mesma coisa. Eu verifico se a opção do loser, se as opções perdedoras do loser 2
é igual a escolha da outra opção. Essa aqui era a abordagem correta, né? Que imagino que eles devessem esperar. Porém, quando se trata de teste com tempo, passou o tempo, foi, negão. se deixa de lado que agora só nos próximos 6 meses no mundo no qual você consegue fazer outra entrevista para aquela mesma empresa para essa vaga. E aqui é valendo, né? Eu instanciei o Player 1 igual a John. O John, ele vai ter o New Jockey Options, que vai ser o papel, por exemplo, né? E dentro da lista de opções... Cadê? Dentro da lista de opções perdedoras, vai ser a pedra, nesse caso. Mas eu poderia ter uma lista enorme, no caso que eu recebesse de banco de dados, tanto o número 1, tanto o número 2, necessariamente teria que escolher um para ganhar e um monte para perder, né? Inclusive, se ele quiser dizer que se empatar, perde também, né? É uma opção que esse cenário engloba. E aqui a gente vai ter isso. Se a gente verificando aqui o papel, ele perde para tesoura. Se você rodar isso daqui, você dá um git pull aqui nesse projetinho, você vai ter ali a resposta que o Michael ganhou. O Mike ganhou. E é isso, time. É o que eu queria. Sejam um pouco mais perspicazes do que eu, para poder ter esse feeling de entender quando você vai precisar fazer alguma coisa um pouco mais ágil, né? E quando você vai ter que fazer direito. Por causa que são coisas avaliadas de maneira diferente. Que nem, por exemplo, do jeito que eu fiz aqui, ó. Cara, no que eu tava fazendo aqui, tentando entender tal, como que funcionava a lógica das teclas, a entrevistadora disse que nem ia ficar bom, nem ia funcionar. Ela falou pra mim que meu código não ia funcionar. E eu tentei explicar pra ela, tá, mas tipo, não tem como você é uma empresa privada que ela tem ali o direito de, né, de tocar da maneira que melhor convém. Mas é isso, time. O que eu queria falar pra vocês é isso. E amanhã a gente continua com a série aqui do nosso projetinho empresa, né? Que é esse projeto aqui maravilhoso que vai estar enfurnado de coisa. Eu não sei onde faz pra ver o número de arquivo, mas aqui tem arquivo pra caramba. A gente tem aqui o nosso readme aqui maravilhoso, explicando como é que faz pra você instalar, né? Aqui você vai dar o yarn dev e tal. Aí você vai poder rodar a aplicação em ambiente dev. Eu estou usando SLN, não estou usando apenas projetos. O sistema ainda não está em DDD, mas eu sei fazer a migração dele para DDD com a estrutura que ele já tá utilizando. Isso daí vai virar um vídeo também, outro vídeo, né, futuramente, que vai demorar um pouco mais de 5 minutos. Mas acredito que vai valer a pena, né? No mundo que você vai precisar fazer esses tipos de migrações ao longo do tempo, né? Então, fica ali no ar ali e espero que eu consiga convencer alguém a me contratar. Falou, rapaziada, tenham uma boa noite e falou!